Palmeiras tem equipe muito qualificada, perderam 2 grandes jogadores que fazem muita diferença, principalmente nessa temporada passada, né? Foram 2 jogadores muito importantes. A gente espera que até lá eles não contratem ninguém, né? Ou eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Pegou o Palmeiras pra brincar de presidente. Orelha, incompetente. Pegou o Palmeiras pra brincar de presidente. E a experiência diz-me quando passamos para o plano C, precisamos de tempo. E no futebol, tempo aqui não há muito tempo. O futebol é resultado. É bom que as pessoas entendam, não vamos ganhar sempre. A gente gosta só de comer filé mignon, mas às vezes tem que comer uma coxinha de frango, não é? E nós temos que andar sempre por aqui, é dar o nosso melhor com os recursos que temos, e até agora eu acho que o clube tem seguido o caminho da estabilidade, o caminho da organização, o caminho da competência, para não cometer erros do passado. O nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é? É da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por e-mail. E não pode ser. Basta. Não é? O treinador treina, os jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram-se hoje coisas no jogo, que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar ao que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. E-mail, e-mail, e-mail. Não pode ser só. Rapaz, viu só? Você fala que a Supercopa não importa. Olha como já está o clima. É de um lado o campeão brasileiro, mas que perdeu 2 jogadores importantes e o torcedor está reclamando. Correto. Tem um ponto aqui com relação organizada que a gente discutiu ontem, mas conversando com vários palmeirenses, inclusive com o nosso Chiita, a reclamação é geral. É mesmo? Nossa, tem uma coisa pontual ali que a gente pode discutir de um jeito. Eles não estão influenciados pelo momento, é uma opinião deles mesmo. Tem uma reclamação geral com relação a essa diretoria. Esse é um bom ponto, hein? É. Bom pra gente discutir. Então tem isso aí. Do outro lado, um Flamengo, que no empatezinho da semana passada com o Madureira teve uma coisinha ali e tal, mas o torcedor tá gritando lá. Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar. É outro clima, né? Esse clima, esse ambiente, pode definir o jogo de sábado? Eu não creio. Como? Poliglota, hein? Não creio. Olha só, o que a gente, obviamente... Fala inglês agora. Tá querendo. Fala inglês. I don't believe. I don't believe. Pronto. O que acontece é o seguinte aí. A gente não pode, obviamente, Não vai terminar bem, minimizar e quando começa descartar que, nesse momento, depois do empate do Palmeiras contra o São Paulo e as horas seguintes para o Palmeiras, em relação a uma parte da torcida e que faz barulho, sempre bom a gente lembrar, essa parte faz muito barulho, é uma parte barulhenta. Às vezes tem gente que não concorda, mas que parece que fica muito abafado pelas pessoas que estão criticando a presidente nesse momento. As críticas até o momento, William, me parece que não passaram de um ponto aí. Crítica, ir ao estádio vaiar, ir ao estádio xingar. Insatisfação. Essa insatisfação não teve nenhum tipo de violência, eu pelo menos não soube. Nem pode, Não teve nenhum tipo de intimidação. Mas é claro que não é bom. Para a presidente não é nada bom. Para o clube, que a gente está comentando aqui, debatendo, uma equipe multicampeã, que tem uma maneira de fazer futebol, que eu particularmente gosto muito no Brasil, vive uma situação que não vivia há algum tempo. Isso não é bom. Agora, pro jogo de sábado, para a bola rolando em Brasília, não acredito que tenha alguma influência. Que o Palmeiras vai chegar pior, mais ou menos pressionado, que o Flamengo chega mais ou menos confiante. O que nós vimos dentro de campo até agora... O Palmeiras chega um bocadinho mais pressionado, vai. Por essa parte, essa parte é a pressão. Da torcida, tudo bem. Porque se chegar no sábado... Mas você acha que isso muda em relação ao desempenho do time? Mas se chegar no sábado e perder, esse barulho aumenta. E o foco está na direção, né? O foco na direção. Tem isso também, isso blinda um pouco os jogadores, né? É bom você falar sobre isso. Tudo bem, né, Prates? Tudo bem. Certo. Prazer estar aqui de novo. Tem essa questão, né? Assim, eu acho que a torcida no geral, deixa eu falar pela torcida, mas a torcida no geral, ela está ansiosa por reforços, né? O próprio treinador falou, a presidente falou que vai contratar. Então é consenso dentro do clube que vão chegar jogadores e que precisam de jogadores para repor esses dois.
mas o Palmeiras, nos outros anos, também saíram jogadores e não precisou fazer grandes contratações. Mas o cenário era outro. Os jogadores que saíram não tinham o peso, não digo o peso de carreira, mas o peso de desempenho para o time atual. Scarpa e Danilo eram um dos mais influentes na equipe, né? Então, por isso que está essa ansiedade por contratação. Só que eu acho que o protesto da torcida organizada, ela destoa um pouquinho. Ela tem um viés. Tem um barulho mais alto do que o da torcida em si. Sim. Né? A torcida está ansiosa, está querendo reforço, está chiando, mas ali o volume foi mais alto. E aí tem outros fatores que a gente tem que analisar, que a gente sabe que aconteceu desde o ano passado, a ruptura, esse ano a questão do carnaval também. Não estou dizendo que isso motivou os protestos, longe disso. Os protestos são, obviamente, única e exclusivamente por causa do clube, do time de futebol. Só que eles ajudam a ter um pouco menos de tolerância, né? Amplifica, né? Amplifica. Aliás, Praz, antes de passar para o Pedro, só uma coisa. Até que ponto o Prats não acredita que esse tipo de barulho e tal não vai chegar no campo no sábado? Até que ponto? Porque o Palmeiras tem essa coisa, né? A brincadeira que tinha com o povo do amendoim, né? A galera do amendoim e tal. Tem essa coisa desse limite ali, né? O torcedor cobra e tal. Sempre tem essa característica. Até que ponto isso chega ali? Até que ponto isso aí atrapalha, começa a incomodar, começa a refletir ali no campo, no trabalho ali? Ou não impacta? Não, esse processo de direção para a diretoria, óbvio que ele atinge menos os jogadores, né? E a comissão técnica. Meio que até tira um pouco o peso dos jogadores da comissão técnica. Só que é um começo já, né? Já é um pavio que foi aceso. E aí esse pavio pode queimar mais rápido ou mais devagar, né? Ou ser apagado se as coisas andarem da maneira que a torcida deseja. Então, acho que nesse primeiro momento, em relação aos jogadores, é tranquilo. Óbvio que tu vê o teu diretor, o teu presidente sendo criticado, isso chateia. Não passa imune a isso. Mas acho que dentro do campo ele não vai atrapalhar. Agora, daqui para frente, dependendo dos resultados, dependendo do desempenho, dependendo da dinâmica da diretoria, pode piorar ou pode se acalmar, né? Porque a gente sabe que futebol, se ganhar, se as coisas começarem a andar como o palmeirense está acostumado nos últimos anos, a coisa abranda, né? É isso. Pedrão, tudo bem? Você já pegou um ponto aqui do Prats para discussão. Tudo bem. William, um abraço a você, Prats. Hoje vai ser difícil não confundir. Prats. E o Fã de Esporte? Eu concordo com o Prats. A gente comentava ontem, né? Porque tem um grito ali que ele para mim, ele exemplifica o que a gente está falando. O tradicional grito é quase sempre do incômodo do resultado, time sem vergonha. Isso. E a torcida ela faz questão de especificar, diretoria sem vergonha. O grito é para Leila, o grito é para a diretoria. Estou com o Prats também. Eu acho que vai ali no botão do volume e aumenta por conta da ruptura financeira, sim, e política organizada no financiamento do Carnaval, ainda que seja... O torcedor está todo mundo... A torcida inteira está insatisfeita. Está ansiosa. Não dá para o torcedor palmeirense estar insatisfeito, com todo respeito. Ele pode estar ansioso no momento e ansioso por um começo de temporada que tem um Flamengo e Palmeiras no sábado e ele está vendo que o Flamengo, dentro da sua realidade de Campeonato Carioca, consegue fazer seu jogo, se reforça, chega com um pouco mais de paz, então ele fica um pouco ansioso. Insatisfeito é uma palavra muito forte para o torcedor do Palmeiras, porque tem que levar em conta uma pontinha de preocupação, anos. Eu diria até uma preocupação, uma pontinha ali de preocupação. O que esse time vai entregar? A preocupação é aquela coisa, o que a gente vai brigar esse ano com esse time que a gente tem e o que a gente pode brigar com um reforço aqui e acolá que chegue, e quando vai chegar. Então tem muito mais disso. Agora, o grito de incompetente para a Leila, eu sinceramente tenho muitas ressalvas à relação até promíscua da Leila, com a organizada e com a forma como ela chega à presidência. Agora, o trabalho em si da Leila enquanto presidente, eu não posso virar aqui e falar é de uma incompetência ímpar. Não. Ela foi muito clara. Ela tem um compromisso, a caneta agora é dela, ela vai fazer investimentos a partir do que ela vai começar a receber do Hendrick, do que ela recebe do Danilo, ela vai se comprometer a reforçar o time a pedido da comissão técnica no primeiro semestre. E agora a banda toca assim, não toca mais daquele jeito que ela era patrocinadora, 30 milhões de jogadores, então, 60 Pedro, mas tem uma coisa que fica na cabeça do torcedor. Sabe? Vamos lá, vamos ler na cabeça do torcedor, coisa que eu já ouvi. Então, por que a Leila, patrocinadora, e que tinha um projeto político dentro do Palmeiras... Você já respondeu. Né?
ela investia pesado, Porque você e investia respondeu. pesado mesmo. Sim. E quando ela assumiu a presidência, Você já respondeu. ela deixou... Porque ela continua sendo patrocinadora, correto? Ela continua William, sendo patrocinadora. tem duas coisas. Ela não investe pesado ainda. Tem duas coisas que mexem. Não tão pouco, podia investir um bocadinho mais. Tem o que duas acontece? coisas que mexem com o torcedor. Título e contratação de peso. Isso. Ela não tinha como comprar, ela não tinha como comprar o título. Então ela comprava o jogador. Caro, porque sim, tinha um projeto pessoal da Leila. A Leila não é uma figura que fez história, fez carreira, 30 anos e agora chegou ao ápice político de comandar o Palmeiras. Não, ela tinha um projeto pessoal a curto prazo. Ela atingiu esse objetivo. Agora ela senta na mesa. A caneta é dela. Ela não pode comprometer o cofre, aí entra a relação promíscua de um clube que deve até a empresa dela. A responsabilidade é dela. Ela é presidente, contratando ou não. Então agora, baixou a poeira, bota a bolinha no chão, ela tem que saber sair jogando. É diferente. Antes você já respondeu. Antes tinha um projeto pessoal. Como é que é? Você compra jogador, você reforça, você agrada o torcedor. Muita visibilidade. Você mexe com o torcedor. Associa você dá com a visibilidade à organizada. sua empresa torcedor e vai lá você pra dá cima. visibilidade à sua figura. Todo mundo no futebol brasileiro conhecia a Leila, tia Leila, a Leila do Palmeiras. Todo mundo passou a conhecer uma figura que há 10 anos atrás não tinha exatamente esse destaque. Então, ali tinha um projeto. Você já respondeu. Hoje o projeto dela é tornar o Palmeiras saudável financeiramente na gestão dela. Aí tem a ansiedade do torcedor. Então vai chocar. Aí tem um componente que aumenta o volume, que é a ruptura com a principal organizada. O anel superior, o nosso Chita que está lá gritando, tá queremos sempre jogador lá. e tal. Sempre. Beleza. Cabelo, às Agora vezes, com o cabelo amarelo, né? Isso é um Exatamente. prejudicado, Atenção. porque se a organizada não compra o barulho junto, você consegue amenizar aqui e ali, entra um canto por cima, a gente sabe como é que funciona. O Praz já viveu muito essa situação de organizado em clubes grandes. Então, eu acho que isso explica. Agora, não dá, eu não consigo enxergar. Eu acho que todo protesto é legítimo dentro de um limite, não degradar, pichar muro, sabe, ou ir para cima, atacar, mas estou protestando aqui que eu quero jogador, que eu estou insatisfeito. É legítimo. O torcedor acabou o jogo e foi final do jogo. Ele acabou o jogo, empatou, não gostei, vou dar o meu recado porque sábado tem Palmeiras e Flamengo. E você estava falando isso. Sim. Não ganhar de São Paulo, não ganhar do Flamengo, a temperatura vai subir. É legítimo. Agora, concordar, não sei se exatamente a Leila é incompetente, porque ela agora está tendo esse tipo de postura. Pedro, assim, olhar pelo lado da gestão, tá? Claro. Ela era patrocinadora antes. Sim. Unicamente patrocinadora. Isso. Responsabilidade de administrativa do clube nenhuma. Sim. Ela falar com valores aqui aleatórios, 100 milhões, 10 milhões, 15 milhões, e ficar como dívida para o clube, não é responsabilidade nenhuma dela. É do Paulo Nobre e do Maurício Gagliotti, que assinam. Quem administrava. Eles assumem a responsabilidade de criar uma dívida para o clube. Agora, ela pode ter o dinheiro também, só que se ela colocar dinheiro para dentro do clube, ela vai ser responsável pela dívida do clube. Então, é diferente esse contexto também. Antes, ela tem 200 milhões, bota 200 milhões. Se o Palmeiras não conseguir pagar e ficar mal financeiramente, a culpa não é dela. Ela emprestou dinheiro. O presidente do clube, que deu o aval na operação, e dentro do planejamento, fez o planejamento errado e endividou o clube. Agora não. Agora ela pode ter o dinheiro, mas ela sabe que se jogar aqui para dentro vai virar dívida. E aí ela vai estar com a caneta avalizando uma dívida pro clube. Então, tem essa questão também. Mas ela está dos dois lados agora, né? Ela põe o dinheiro que ela administra. Só que ela é só pela dívida que esse dinheiro gera pro clube. Antes ela era só credora do dinheiro. Ela não respondia como presidente pela dívida. Claro, então, isso o que você está falando faz todo sentido, perfeito. Por isso ela fala tanto em responsabilidade. Sim, faz todo sentido. William, uma coisa é você gastar o dinheiro dos outros. Uma coisa é você financiar um projeto seu. Outra coisa é você ser responsabilizado por uma dívida. Então, eu acho que o papo muda aí. É porque a gente está falando aqui num ponto, eu entendo perfeitamente, tá correto, mas assim, a gente está tocando aqui num ponto, assim, a gente não está falando do, todo respeito, o nosso querido Santos Futebol Clube. Não, calma. Está numa draga danada financeira, está se recuperando, tem um trabalho ali e tal, mas não é uma dificuldade e tal. Mas gosta da a gente gestão não está financeira. falando aqui, e eu estou pegando clubes grandes como parâmetro, tá? O São Paulo, que tem uma dívida muito alta também, Rogério Ceni já falou, não dá para fazer grandes contratações, etc. e tal, que está tentando se readequar financeiramente. Peguei os dois exemplos de grandes aqui de São Paulo, né? Ali com irmãos ali do Palmeiras, tal, para não falar que vou pegar time com mais dificuldade. Falando de clubes grandes, que estão com dificuldade. As contratações, elas não precisam ser feitas só pelo barulho, elas precisam ser feitas porque o Palmeiras precisa desses nomes. O Palmeiras precisa dessas contratações. Acho que é o primeiro momento nessa gestão aí do Abel que o Palmeiras... E é unânime. Né? É unânime. Isso todo mundo concorda. Precisa. Se o barulho está de mais ou está de menos, todo mundo concorda que precisa. O Palmeiras tem que ir ao mercado, tem que mapear esse mercado, tem que ver quais são os problemas. É o Wallace agora? Vamos para cima. Porque o Palmeiras precisa realmente repor. Pela primeira vez, ele precisa dar reposição à altura.
Das outras vezes, não. Porque, como o pessoal lembrou aqui, a gente já está falando há dias, das outras vezes as contratações... Cara, os caras que saíram porque o Palmeiras quis. Agora não era um desejo do Palmeiras. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro e o Danilo, que chegou para a Seleção Brasileira. Então é isso, o Palmeiras precisa da reposição. Mas você já apontou para sábado, e eu te pergunto, o que o Palmeiras tem que o Flamengo não tem? O que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem na comparação para sábado? O que está faltando para um e para o outro que o outro tem ali um pouquinho ainda de sobra? Quase que você bugou minha cabeça. Lembra da música? O que ela tem que eu não tenho? Eu estava pensando nisso antes do programa. O que ela tem que eu não Pedro, tenho? Em relação a isso. Porque, assim, de repente o grupo do Flamengo nitidamente melhor que o do Palmeiras. Sim. Individualmente, você diz, né, Praça? O grupo. Sim. Agora, o 11. Vamos fazer um coletivo. Vamos fazer um cara a cara. Não, tem um cara a cara. 11 para mim, o Flamengo hoje... A gente vai fazer até sábado. Hoje, acho que tem mais de um para ser. Hoje, o cara a cara ainda vou de Flamengo. Sim, mas com essa... De um lado, o coletivo. De um lado a torcida gritando Real Madrid, pode esperar que a hora vai chegar, e do outro lado queremos jogador. Diretoria. A linha de 4 atrás, contando com o goleiro. Você está falando de Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Aí esquece a linha de trás, vai do primeiro homem de meio campo para frente. Não, esquece a linha de trás, não. Não. Passada essa comparação. Meio time. Como que é? Passada essa comparação da linha de 4. São 5. A linha de 4. Você escolheria o Everton, a linha de 4 goleiros. Palmeiras. Thiago Maia para frente. Flamengo. Hoje, Flamengo. Todas as comparações? Você diz em todas? Porque você está falando do 11. Tem Flamengo, tem empate. Você está falando do 11. Eu estou falando do encaixe. O Thiago Maia para frente, o Palmeiras hoje ainda não tem um encaixe que já teve em outro momento. O que eu acho respondendo a sua pergunta, porque eu acho que isso ajuda. Vamos lá. O que o Palmeiras tem? O Palmeiras tem condição, a partir da sua linha defensiva, de dificultar o jogo do Flamengo. O que o Flamengo tem? O Flamengo tem condição, a partir da qualidade das suas peças. O Flamengo, quando pega o Nova Iguaçu, o segundo tempo do Nova Iguaçu, não acho que ele vai começar um jogo assim. Quando você pega o segundo tempo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, qual é a formação que está em campo? Thiago Maia. Sim. Quem são os 3 homens de meio campo? Você lembra? Gerson? Não. Everton? O de contra o Nova Iguaçu. Ele tem 3 homens de meio e 2 homens de frente. Saca o Thiago Maia, inclusive, desculpa. Saca? Quando você abre o campo contra o Palmeiras, essa defesa do Palmeiras, ela segura quanto tempo no início de temporada um ataque do Flamengo? Essas 2 linhas de 4 do Flamengo seguram quanto tempo uma escapada do Palmeiras? Eu acho que a coisa pode ficar aberta por isso. Só que é muito de um Palmeiras que pode travar o Flamengo do que exatamente algo que o Palmeiras pode fazer com a bola. O Palmeiras tem condição de competir contra o Flamengo, que ainda não foi testado do ponto de vista competitivo. Mas o Palmeiras nesses jogos até dá a bola, né, para o adversário. Né? Eu acho que quem vai querer ter a bola é o Flamengo, e o Palmeiras não vai se incomodar com isso. É isso. Tá tudo bem. Agora, o que eu acho o Flamengo ainda não foi testado no nível competitivo como o Palmeiras. Só que o Palmeiras, quando testado no nível competitivo, que foi um clássico contra o São Paulo, no fim de semana, o São Paulo com muito menos qualidade que o Flamengo, sofreu mais do que poderia. Essa tal linha de 4 que a gente tende a achar, né? Não, porque tem um lateral, tem outro lateral, tem 2 zagueiros que a gente conhece, tem para mim o melhor goleiro do Brasil. Beleza, mas eu já não estou vendo também essa linha de 4 como foi em outro momento. Eu já não estou vendo esse encaixe coletivo como foi em outro momento. Eu estou vendo um Flamengo que começa a se mudar. O que eu acho acho que é muito cedo. Só para terminar, o que eu acho eu vejo o Abel podendo fazer alguma coisa diferente. O quê? Para esse jogo. O quê? Um outro cara para fechar um corredor, saca um Hendrick, coloca um Rony apontado, espetado. Agora você está entrando na do Prato. Eu quero não. Agora está concordando com você. Eu quero não. Não. Você está querendo tumultuar. Eu quero não. Eu vejo que o Abel pode fazer. Não, só extremamente criticado, coitado. Não seria oportunista, William. Em hipótese alguma, eu fico até feliz pelos companheiros. Que eles param para pensar com mais tranquilidade. Eles sabem que muitas vezes é a utopia que a gente quer e a prática mostra outra coisa. Eu não vou me gabar disso. Em hipótese alguma... Inclusive, ficou quietinho aí. Mas eu quero que você seja honesto. Eu quero que você seja honesto. Eu acho que o Abel pode fazer isso. Sim. Daí eu achar que é a melhor opção, faria, é outra claro, coisa. Não faria. Eu não abro mão de um talento como o Hendrick para um jogo contra o Flamengo. Eu não abro mão. Porque eu acho que você pode se fechar, tentar bloquear o jogo do Flamengo. É muito mais um não jogar do que um jogar. E eu ainda acho que o Palmeiras tem condição de jogar quando tem a bola. E aí eu prefiro o Hendrick. É questão do talento. O talento, para mim, sempre vem em primeiro lugar. Aí a pergunta que eu acho que o Palmeiras tem é condição de travar um jogo do Flamengo, mas não condição de jogar contra o Flamengo. O Palmeiras não conseguiu jogar contra o São Paulo.
Palmeiras teve dificuldade de jogar contra o São Paulo. Mas a defesa do São Paulo, Ferrarese, o Arboleda, legal. Mas não é uma outra circunstância sábado, Pedro? Não, mas é um jogo único, é um jogo que eu tô falando pênaltis. Não, o que eu tô falando que vai sair mais que o São Paulo. Vai sair mais. O Palmeiras, quando teve que jogar... Vai ter muito mais. O Palmeiras, quando teve que jogar contra o São Paulo, vamos puxar ele pela primeira etapa, primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu jogar contra o São Paulo? Não. Mas o São Paulo amarrou o Palmeiras. Não, mas o que me leva a crer que o Palmeiras, caso tenha que jogar contra o Flamengo, um gol atrás, tendo que sair para o jogo, vai conseguir jogar. Esse Palmeiras, o grande problema dele para mim é com bola do meio para frente, nesse momento com o Abel. Ele não consegue. O Palmeiras, o Flamengo, para mim, tem mais condição. Então, nesse peso, né, que é um cobertor curto, a gente não sabe o que vai prevalecer, o encaixe da defesa do Palmeiras ou a qualidade do ataque do Flamengo. A gente não sabe, o Flamengo não foi testado. O Palmeiras ainda não pegou um ataque como o do Flamengo, a gente não sabe. Só que eu acho que hoje, pelo desenho coletivo, o Flamengo tem mais condição. Dezembro para trás, ano passado, acho que o Palmeiras, um Flamengo que não vinha bem... Aspecto coletivo? Sim. Porque o que a gente discutia aqui era o seguinte... Não, estou te entendendo, porque o que a gente discutia aqui era o seguinte... Coletivo. É o Flamengo... Que aquele Palmeiras brilhante coletivo, ele ficou para mim em dezembro. Ele ainda não se encontrou. Isso é legal, isso é legal. Porque o que a encontrou. gente discutia aqui é o seguinte... nesse momento da temporada, o que vai prevalecer? Começo de temporada. Vai prevalecer as características principais. Do Flamengo então, ou é o individual, é o individual do Flamengo, a individualidade do Flamengo. Eu acho que tem mais chance. E o coletivo do Palmeiras. Então, o coletivo mais. do Palmeiras para você já não é aquele coletivo. Mas não tem como ser. Não tem como ser. Você perde dois pilares. Você perde o eixo do time, que é o Danilo, desculpa, Praz. E você perde o melhor jogador, que é o Scarpa, e você ainda troca o Rony, fundamental de posição, para tentar encaixar o Hendrick, que e tu o Praz vai gostar. Tu apresenta dia 2 de janeiro? Não tem como. Os primeiros 2 dias, praticamente, exames, testes. Tu joga dia 12, eu acho. Isso. 8 dias de treino. 8 dias de treino. Então, o jogo agora... Porque, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. A questão técnica... tecnicamente o Palmeiras não conseguiu jogar. A questão física influencia muito na questão técnica. Claro. Porque tu perde velocidade, tu perde capacidade pulmonar, tu perde reflexo. A condição física, ela influi muito na parte técnica. Tu fica mais lento, fica mais fácil de marcar. Então... Isso influencia para o Flamengo também. Sim, só que o Flamengo voltou antes do Palmeiras. Tá. O Palmeiras voltou depois. E assim, o Palmeiras não... Naturalmente, o Palmeiras não vai ter atingido o nível do ano passado. E assim, os testes do Palmeiras são muito mais fortes, né? Eu também acho. Botafogo de Ribeirão, Série B do Brasileiro. Acho. Um bom time. São Paulo, Série A do Brasileiro. Clássico. O ano agora quase subiu. Contra o Vasco em Itu. O Flamengo jogou contra quem, cara? Não, mas aí, Iguaçu, Madureira... Não, mas aí... Assim, eu joguei os 2 campeonatos, cara, não... Assim, não, eu acho que não tem comparação. Dá pra comparar minimamente. Mas aí, calma aí, você acha, Praz, aí, só para entender, você acha que o teste que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista, ele, em tese, está minimamente mais preparado para o Palmeiras e o Flamengo? É que eu acho que o debate do Flamengo é muito fora da curva. Não, mais preparado. É muito fora da curva. A gente não pode, assim, o Palmeiras ainda não atingiu e o Flamengo me passa mais confiança. Porque os testes do Flamengo foram... Eu acho que tem uma coisa... Porque o Flamengo não foi testado. Me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras, a gente sabe, o Palmeiras não é uma incógnita porque ele foi testado e não respondeu bem. Agora, o Flamengo, a gente está fazendo umas projeções em cima de... Mas o que dá para fazer é a projeção. Sim. Não dá para eu debater o teste que não teve. E quando tu faz uma projeção, tu tem que botar isso Mas para mim tem outro aspecto. Tem que fazer um desconto, tem que fazer aquela margem de erro. Para mim tem outro aspecto. Lembrando que esse Flamengo são 2 jogos, né? Porque o primeiro foi o time C e hoje vai ser de novo. Só tem 2 jogos. É o Madureira e o... Me corrija se eu estiver errado, Praz, porque você teve lá dentro. Foi 0x0 e o 5x0. Foram 3 jogos, porque teve aquele jogo meio de semana também que não emplacou e o fim de semana. Me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que isso também entra na conta. E você teve lá dentro e eu não tenho a pretensão de achar que a gente vive mais isso sobre que você. Goleiro, de vez em quando eu discuto um pouco com o Praz. Sem querer ter a pretensão, já tendo, né? Claro, é porque você comenta muita tudo pretensão. Não, mas aí eu paro aí. O Flamengo não teve o nível de teste que o Palmeiras teve, concordamos. Dentro do que o Flamengo poderia ter, o Flamengo teve algo que minimamente você não toca, mas você sabe que está ali. Que é um atacante que começou fazendo gol, é um meia que começou jogando, é um sistema que começou funcionando, independentemente de ser contra Nova Iguaçu, contra a Portuguesa. Considero isso. Mas também poderia não ter funcionado, como não funcionou, por exemplo, contra o Madureira. Isso funcionou em algum momento. Isso não entra na conta desse time que vai ter a bola. Algum mecanismo está encaixado, independentemente, do nível de enfrentamento. Esse mecanismo está minimamente começando a encaixar. A qualidade ele tem. A confiança do cara que fez o gol ele já tem. Ele tem mais resultado que o outro, independentemente, repito,
do nível de enfrentamento. Isso não entra na conta também para um jogo de início de temporada, que sempre tem muito pouca coisa para colocar no balaio? O meu ponto é esse. O Palmeiras, o Flamengo, minimamente, o Flamengo tem mais a acreditar no comparativo com o final de ano do que o Palmeiras. O Palmeiras olha para o final de ano, aquele grande time de 2022, ele perde 2 jogadores, ele troca o Rony de posição, ele ainda não engrenou, a reposição não veio e ele tem uma final contra o Flamengo. E ele tem um clube... vamos botar as coisas positivas também. Não, sim, mas é que eu acho que isso pesa. Pesa. Eu acho que isso pesa. Esse contexto que tu montou, esse cenário que tu montou, pesa, ok, tem que entrar na conta, só que aí, eu acho que a gente vai discordar no peso que se dá isso. Eu acho que é isso. No peso que tu dá e no peso que eu dou. Concordo. Porque... a linha de defesa sólida ali pode travar. Pra Copa do Mundo, vou usar um exemplo. Na Copa do Mundo estavam criticando muito, que tem que levar fulano, ciclano aqui do Brasil, usar Hulk, Gabigol, que eles fizeram 30 gols. E o Gabriel Jesus, o Richarlison, não sei o que, fizeram só 15. Mas são 15 na Premier League. Então, assim... E a diferença está perto disso, ô Pedro. A diferença do Campeonato Paulista pro Carioca tá perto disso. Tá perto disso. Você tinha discordado de alguma coisa? Que divisão o Nova Iguaçu tá? Não tá. Não tá. A folha de salário do Nova Iguaçu, se eu chutar aqui, vai ser... Para mim, a diferença é muito grande do nível dos estaduais. Uma folha do Botafogo de Ribeirão é 1,5 milhão, 2 milhões. Para botar por baixo, entendeu? 10 vezes mais. Aí no exercício de suposição aqui, na projeção, você acha que esse Flamengo de início de temporada, disputando um Campeonato Paulista, teria o mesmo nível de dificuldade dos grandes de São Paulo? É que os grandes de São Paulo tá muito distante um do outro também, eu acho. Por isso que eu falo. Do Palmeiras, você acha que seria parecido? Acho que seria parecido, seria similar, pelo pouco tempo de preparação, pelo calendário. Eu já discordo porque eu acho que a qualidade individual do Flamengo ainda resolve um enfrentamento mínimo ali, entendeu? Porque o Palmeiras, quando não está encaixado coletivamente, pega um time X ali do Campeonato Paulista, demora, não engrena, a bola não gira, sai com empate porque o jogo é difícil. O Flamengo, com tudo isso, tem um brilho técnico, tem uma qualidade, tem uma condição de resolver que o Palmeiras não tem. Por isso que eu acho que ainda assim, o Flamengo tem mais condição de destravar esse jogo amarrado de fim de semana, nesse momento. Eu concordo, porque o Flamengo tem mais opções no grupo. Sim. Mais opções no grupo, mais opções de nível comprovado. Tem mais banco, né? Tem mais banco. Porque, mas não acho que é simples também. Porque o Pedro fala assim, né? Que aí o Flamengo tem esse brilho individual para resolver. Mas e quando o jogador não está bem tecnicamente? Depende do conjunto. Isso o Palmeiras tem. Então, quer dizer, são duas situações... É que eu acho que é muito jogador para brilhar individualmente. São duas situações. Assim, não tá mas a gente pega quase o time todo. Aí, o time titular do Flamengo jogou quantos jogos? Esse, 2,5. Então, ele ganhou um de 5-0 e outro 0-0 contra o Madureira. Então, quer dizer... mas aí quando ele junta no segundo tempo do Nova Iguaçu também... O brilho individual não teve contra o Madureira. Por falar em brilho... Assim, são duas situações assim, que são dois exemplos bem legais de trabalhar. Tanto na questão de formação de time, de formação de grupo, de gestão de clube. São dois caminhos. Eu falei isso no programa. Para mim, assim, é difícil dizer o caminho certo e o caminho errado. Os dois caminhos levam ao mesmo objetivo. Sim. Um vai por uma estrada de chão, sem pedágio, outro vai com estrada com pedágio. Depende do que o teu carro desempenha melhor. Claro. Então, assim, o Flamengo tem os pontos fortes, sim. O Palmeiras tem os pontos fortes. Só que, às vezes, a gente olha mais os pontos fortes de um time, de um clube que está num momento, num astral melhor, porque a torcida está cantando, está põendo 50 mil pessoas. Claro. E a do Palmeiras a gente leva em consideração um time que teve protesto contra o presidente. Então, assim, às vezes eu acho que a gente tem que conseguir encontrar o peso certo para cada E acho que a gente não tem esse peso certo. Não tem? Então, por isso que o jogo está discutindo porque a essência não é exata, sim. Olha, tem uma tela aqui, viu, Prato? Você que está se omitindo um pouco aí da conversa. Não estou me omitindo, achei um debate muito interessante. Isso, você está como telespectador, né? Eu divirjo um pouco do Pedro Ivo Almeida. Então, isso é bom. Isso é muito bom. Eu não estou aqui para a gente concordar. Eu vou deixar você divergir, mas antes eu quero colocar uma tela. Ou seja, ele acha o Palmeiras favoritaço. Você lembra da última decisão entre Palmeiras e Flamengo? Flamengo e Palmeiras? Copa Libertadores da América. Lá no Uruguai. De novembro de 2021. Algumas imagens desse dia histórico para o palmeirense, obviamente. Sim. Essas imagens estão na retina de muita gente. Muita gente. Toda hora, inclusive aqui nossa, gente chorando. Quando vê a imagem, chora de novo. Tem gente que apareceu na imagem, na arquibancada também. A câmera foi lá, buscou. Chegou com unha, saiu sem unha. Isso. Teve gente que ficou presa no Uruguai. Tá lá até hoje. Mudou o nome do estádio, o nome da rua. Teve cara que voltou a pé do Uruguai até aqui, chegou aqui cansado. Mas olha só, qual foi a data? Gosto de louco. 27 de novembro de 2021, não foi? 1 ano e 3 meses já, hein? Então, 1 ano e 3 meses.
Temos aí os times, o Marcelo? Lembra como era o papo da semana, né? Atenção. Ih, tô vendo esse time aí do Flamengo individualmente. Olha, tem jogador que o Palmeiras não tem. Esses caras individualmente vão deitar e rolar. Quem falou isso? Quem falou isso? Não, eu tô falando que... Não. Cite nomes. Você não ouviu isso, Eu ouvi de uma maneira geral, tô falando. Olha, o Flamengo tem cada jogador individualmente. Olha do meio pra frente. Isso é uma seleção e é um timaço mesmo. Olha lá. O Palmeiras vai com quem aí? Tá embaixo, esses caras aí, não sei. Mas ali teve uma oscilação. No momento você achava que o Flamengo ia ser favorito, depois você achava que o Palmeiras estava no melhor momento, depois o Flamengo voltou a ficar no bom momento. Aí aquele Flamengo que toma 3-0 na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense em casa, é eliminado na Copa do Brasil. Aí o Palmeiras que não deslanchava no Brasileiro. Cada hora era batata quente. Olha que curioso. O Palmeiras, campeão da Libertadores ali em cima do Flamengo, é exatamente, tirando o Luan ali, né, que agora é o Murilo. Trabalho coletivo. O Danilo e o Scarpa, os caras que saíram. Só esses não estão mais. Trabalho vencedor. Os caras que saíram agora, eles é que não estão. O resto tá todo mundo no elenco. Mas pode falar, exemplo, o Manderlan, o Marcos Rocha, né? Aqui é o Pedro. Tá ali. Agora, o Flamengo, o Diego Alves já saiu e eu acho que melhorou, hein? O Santos é mais. Mais goleiro. Atualmente, sim. Atualmente, mas exatamente. O Diego de 21 não é fraco, não. No momento, sim. O Santos é muito bom goleiro. Eu vou te falar que o Diego, quando chega em 19... O Diego de 21, inclusive, fundamental na conquista da Supercopa. Contra quem? Contra o Palmeiras. Mas sim. Tem o prazo de validade ali. Tudo e o Santos chegou melhor. O de 21. Então hoje, ok. Isla, eu acho que a troca foi boa também, não foi? Ainda não tem a troca, né? Você não sabe quem é o lateral do Flamengo. Varela, mas... Tô com o Isla ainda. Você tá com o Isla ainda? Então tá bom. Opa, ainda. Rodrigo Caio hoje vai jogar, hein, depois de muito tempo. A gente vai ter... Ótimo, Rodrigo Caio. Pena que sofra tanto. Ótimo. É um jogador que sofreu com Não, ele é ótimo. Melhor opção. Ele é ótimo. Inteiro, a melhor opção. Pena que tem a questão das não dá pra lesões. contar com o Rodrigo Caio. Não. Esquece. Vai ser Davi Luiz e Léo Pereira ou Fabrício Bruno, né? Vamos ver. E Davi Luiz é bom que a memória não nos trai. É um Davi Luiz que não é aquele das melhores Não, de hoje. Não, exatamente. Também. Nem o de hoje é isso tudo. Vamos combinar. Aí você tem o Felipe Luiz, pode ser o Ayrton Lucas, mas Felipe Luiz. O William Arão saiu. Faz falta. Faz falta, mas o meio hoje é brincadeira, né? Não, claro, mas... O meio hoje é brincadeira, né? chamou muito atenção. Andréas Pereira era um jogador com potencial, ficou marcado nesse jogo, aí acabou o clima, né? Vinha bem. Muito bom. Vinha muito bem. Ficou marcado, e depois no Carioca também falhou, no jogo contra o Vasco e tal, aí a coisa não... É igual o Prado, filho, dizendo que o Davis é ótimo porque fez aquele gol na final. Não é por aí, entendeu? Olha só. Os jogadores importantes do Palmeiras. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, que hoje não está, porque afinal de contas está lesionado, né? Ainda vai demorar um pouquinho para retornar. Agora a gente tem ali a opção do Pedro e o Gabriel. Cara, você não tem o Bruno Henrique, mas você tem o Pedro, aí o William Arão não tem Andréas Pereira, mas você tem Gerson, você tem Thiago Maia, aí você não tem ali o Isla, mas você tem o Varela, você tem o Mateuzinho, o Diego Alves não tá, mas você tem o Santos. A pergunta... Pilares. Exato. Às vezes o jogador, concordo contigo, o Davis não era o melhor tecnicamente, mas de repente ele era o melhor jogador. Sim. Pra função, né? Pra função. Mentalmente era bem maluco, né? Mas era muito focado. E fisicamente. Ele lembra um pouco absurdo. Então. Ele lembra um pouco prático. Muito talento, mas muita capacidade. Não mudou tanto, não, viu, William? A diferença ela segue muito parecida. E acho que o debate em torno desse jogo também é parecido com. Se a gente voltar para 2021. Em relação a. Eu acho que pode ser parecido até com agora. O que se destaca em relação muito ao Flamengo, num primeiro momento, é um treinador novo. Que a gente já destacou aqui a carreira que ele construiu no futebol brasileiro. Ele fez um trabalho que a gente pode ponderar algumas coisas boas, outras coisas nem tão boas assim no Corinthians, mas ok. Está no Flamengo agora, e qualidade individual de sobra, muitos bons jogadores em muitos setores diferentes, boas reposições até melhores que as do Palmeiras. Agora, o Palmeiras tem um trabalho coletivo, muito consolidado, um treinador muito inteligente, extremamente vencedor, com um grupo que sofreu 2 perdas importantes, mas é um grupo muito respeitável, que em situações como essa, ou em jogo único, jogo específico, o treinador às vezes vem com um tipo de variação que pouca gente espera, coloca jogadores que a gente não está acostumado a observar em outras posições. Teve exemplo disso. Scarpa foi de lateral, de ala esquerdo, às vezes é o Mike como ponta e deu um resultado muito bom a curto prazo. Eu acho que guardadas as proporções, outro treinador, outras peças, outra competição, eu acho que dá para a gente traçar um paralelo da semana pré-final Libertadores
da semana pré-Supercopa, porque a semana pré-final de Libertadores o Prates brinca, mas era muita gente apostando na qualidade individual do Flamengo, um trabalho que ainda não era sólido do Renato, teve momentos, teve picos, teve oscilações. Mas tinha pressão, né, o Pedro? E muita gente questionando ainda aquele Palmeiras. O Palmeiras é campeão após um período ali de questionamento. E o que prevalece, que é aquela nossa dúvida, não é a ciência exata, prevalece a estratégia. Prevalece o que o Abel é capaz de fazer com um time que muita gente julgava ser inferior. Então, eu acho que dá para traçar um paralelo ali de confiança do que se imaginava para um Flamengo que as peças poderiam decidir e um Palmeiras que muita gente questionou de como chegaria naquela decisão. Hoje se questiona como o Palmeiras chega na decisão e hoje, quando a gente aposta em Flamengo, a gente traça o que pode dar certo, a gente fala das peças, porque o encaixe, não dá para dizer que tem encaixe com 3 jogos de Vitor Pereira. E é mais fácil ver a qualidade técnica individual do jogador do que o esquema tático. Claro, exatamente. Muito mais fácil tu analisar isso, tu saber que o Gabigol é um jogador... Porque tu pensa assim, me aponta os jogadores bons do Flamengo. Uma pessoa na rua, o cara vai lá, Gabigol, Gerson, não sei o quê. Agora... Me aponta assim os pontos fortes do esquema tático da organização tática do Palmeiras. Não vai rolar. Então é mais fácil tu analisar as qualidades individuais, né, técnicas. Sem dúvida. É bom lembrar que naquela época, o Pedro, você falou de Palmeiras e tal, mas tinha um questionamento no Flamengo. Era um Flamengo que no ano só tinha vencido o campeonato estadual, né? Por tudo que o Flamengo investe e tal, tinha uma pressão, inclusive pressão em cima do trabalho do Renato, que já dava indícios de desgaste. E era um Flamengo que fisicamente estava arrebentado. A ponto, teve aquela polêmica com o departamento médico do Flamengo, em relação ao que falou o Renato, do Pedro, do Bruno Henrique. O Arrascaeta vinha sendo poupado muitos jogos para poder se recuperar para aquela decisão. O Flamengo tinha tomado, lembrei aqui, aquele 3-0 do Atlético Paranaense. Copa do Brasil. Né? Copa do Brasil eliminado, né? Assim... 3-0 categórico, 2-0 no primeiro tempo, aí o terceiro gol saiu, consequência do Flamengo todo para frente. Mas foi um 3-0. Então, assim, era um ano em que o Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, assim, tinha uma pressão ali para o Flamengo e muito se falava, a sequência do Renato Gaúcho vai depender do título da Libertadores. Sim, como dependeu, foi o que aconteceu, como dependeu. Perdeu fora e nem fez uma final ruim o Flamengo. Não fez uma final ruim. Segundo tempo, principalmente, foi melhor que o Palmeiras. Longe disso. Ele não cai pela final, ele cai pela mistura de resultado, falta de trabalho, questionamento, aquela história de que não deu treino na semana de manhã. Se não me engano, era o jogo contra o Grêmio? Não sei. Foi o jogo contra o... Tinha um jogo Teve um jogo que ele não foi. Que os reservas jogavam à noite, não deu treino com os titulares, o clima já não era bom. Agora, não é exatamente pelo o desempenho em si. O próprio Andrés, não dá para virar e falar que o Andrés, é claro que fica marcado, não dá para virar que até aquele momento o Andrés fazia uma partida ruim. Então, assim, mas o que marca ali, no caso, foi o trabalho que não houve do Renato e o resultado que não houve também. É verdade. Põe de novo a tela aí com os dois times, por favor, aí, gente. Coloca aí de novo a telinha, porque... Chita vai chorar hoje. Não, Chita... Toda vez que acontece... Toda vez que sai, toda vez. É um negócio impressionante, né? E veja só o que é a convicção, né? Não renovou, né? Ele faz esse gol e não tem aquela coisa, legal, fez o gol, fica aí, então, vamos renovar. Não, foi... É o que eu falo das opções claras do Palmeiras do seu treinador. Então, assim, é o mesmo time do Palmeiras. Mesmo que eu digo sem Danilo e sem Scarpa, mas a Luan, tem o Murilo e tal, mas é o mesmo time. Esses caras estão lá ainda. Sim. Né? E muitos ali, ó. Treinador. O Everton é titular, Gustavo Gomes é titular, o Mike é reserva, mas fez uma partidaça o Mike, aquela decisão. Sim. Uma partidaça, né? Deu passo pro Veiga. O Piquerez é titular, o Zé Rafael é titular, o Veiga é titular, o Dudu é titular, o Rony é titular. Tá? E tem um acréscimo ali do Hendrick, tá? Gente, sério, é o mesmo time. É o mesmo time, mas onde o Rony joga, qual é o momento do Dudu, então, quem é o encaixe para o Zé Rafael fazer o que fazer ou não fazer, trocar ali, então acho que tem muita coisa que pode distrair. Eu tô trazendo a tela de volta, você foi bem, eu tô trazendo a tela de volta para te refletir mais um pouquinho. Isso é legal, é aí que eu queria chegar, de um lado era isso, e do outro, gente, vamos lá, hein? Veio Gerson, tem Thiago Maia, tem Santos, sim, tem Varela, Pedro no lugar do Bruno Henrique, Lucas, tem Pedro no lugar do Bruno Henrique, que tem Everton Cebolinha como opção. Gente... o Prates não gosta muito desse time do Flamengo, mas é um bom time. Tem Vidal, tem Vidal, obrigado. Tem Vidal, tem mais banco. Exigência né? embaixo. Será que tem mais técnico? Tem mais técnico.
Eu sei que é só o começo. Eu sei que é só o começo. Não, eu sei que é só o começo. Mas assim, é uma expectativa, cara. Você não gosta, projeção. Mas eu gostei do trabalho dele no Corinthians. Você não gosta? Eu gostei. Não é que eu não gostei. Eu gostei. Achei razoável. Eu gostei. Não, razoável, acho muito Quem bom. trabalhou melhor, o Renato no Flamengo ou o Vitor no Corinthians? Oh, Olha, é que Não, esse é um resultado ou final- outro. Pá. Vitor, por pouco. por pouco. Mas está muito condicionado, minha análise é muito condicionada ao resultado da final. Michel Não, entrou, não tá, ele não. entrou livre e chutou para fora. Não, Se não ele tá, entra não. livre e chuta para o gol. O que? era outra Condicionado aqui é o conversa. resultado da final? Porque, O assim, Andrés Pereira. Dessa final é que a gente Mas tá também falando? Dessa final, se o dessa pênalti final. lá na disputa Corinthians-Flamengo na Dessa Copa do final. Brasil entra, também Pois é, condicionado. exato, Se tá não tem. condicionado. Sim, também, é. o resultado tem um peso grande. tem um porque jardim a gente de está si lá que eu comparando plantei, volta não deu nada. olímpica com quem quase deu volta olímpica, mas não deu. Isso também tem um peso. Tem um peso grande. Não. O Vitor Pereira também quase deu volta olímpica, mas não deu deu. volta olímpica. A gente tá falando de uma quase deu final volta- tô dizendo contra assim, o o Renato- Flamengo, no Maracanã. Não perdeu, hein? Não foi derrotado. 2 jogos. Por quê? Espera um pouquinho. O Renato, Ih, se complicou. o Flamengo fez grandes jogos com o Renato. O Renato ficou com uma pecha e ele No também começo. colaborou muito para isso em relação Deslanchou no ele fala começo. muito de parte tática, não se aprofunda muito no jogo. Ele sempre fez isso. Não é que no Flamengo só ele fez isso, é que no Flamengo chama atenção, tem uma visibilidade grande, tem muita gente que torce, obviamente. Mas ele sempre teve esse tipo de comportamento. E ficou muito condicionado assim que, perdeu porque não tinha técnico. Não, perdeu porque, primeiro, o outro técnico do outro lado é muito bom. Melhor que O ele. time do outro lado, Não mas é melhor mesmo? que todo mundo. Isso, então. O time do outro lado teve uma atuação em que houve mudanças para aquele jogo específico, mas o segundo tempo do Flamengo era o segundo tempo que poderia dar ao Flamengo o título da Libertadores. E o segundo tempo do Corinthians contra o Flamengo não podia dar o título da Copa do Brasil? Baita segundo tempo do Corinthians. Também poderia. Então, Mas por isso é difícil avaliar trabalho, a gente pegar o resultado, é que eu dou muito peso para esse resultado final. Mas fala o seguinte, Mas o em termos Pereira de do Corinthians resultado, foi melhor os dois que o estão Renato ali. do Flamengo. Eu não sei se ele foi tão melhor assim. Mas em termos de- então foi Mas é acertar porque o trabalho você, do meio pro final. você condicionou. E o Renato acertou o trabalho quando no Flamengo? Não, o time fez jogos muito bons com ele. No começo. Sim, E no todo mundo começo. falava que tinha muito Mas mais ele a ver com a dirigiu o time individualidade. 7 meses. Não, que todo mundo falava que Ah, e tinha o muito mais a Vitor ver com a Pereira dirigiu quanto individualidade tempo não também no atrapalhar Corinthians? o trabalho dele. Então, a imagem do Vitor no final é mais positiva que a do Renato pelo começo do Renato, que talvez tenha se perdido do meio para o final. Né? E a do Vitor, a gente tem uma imagem muito do final, quarto colocado do Brasileiro, boa final de Copa do Brasil que o time jogou, e talvez não lembre do começo. Que o time passou vergonha na Libertadores, não ganhou do Mas a- reserva do Alves vergonha Verde. na Libertadores? Não fez gol em ninguém. Mas o o trabalho. Corinthians foi para as quartas de final, foi eliminado mas pelo Flamengo. A gente fala que o São Paulo ser eliminado na Copa do Brasil pelo ordem Flamengo, natural beleza? é um cara que não Igual ao conhece Flamengo, futebol. digamos Digamos coisa seu do Renato Corinthians. técnico. O time classifica sem passar do meio campo. A gente tem a mesma visão que a gente tem do Vitor Pereira? Não tem. Não, mas peraí, mas é diferente a muito maneira que a gente simplista olha o você Renato. falar simplesmente que o time não Não, passou William. do meio campo. O Eu time não discordo. passou. Tinha Qual era a problemas. escalação daquele Corinthians? Houve problemas no time, ponto. O elenco era curto, a reposição não era a mesma em muitas Nossa, posições. era horrível. Não era horrível. Corinthians entrou Era descaracterizado contra o Boca e ainda perdeu jogadores no meio do Boca confronto. descaracterizado em Boca tudo. o Boca não era aquele Boca? Não era. Mas você tá jogando na Bomboneira, seu time completamente A desmanchado. Libertadores do Corinthians com o perde Vitor Pereira foi uma durante o Libertadores confronto. fraca. De campanha Não. fraca, jogos fracos, não fazia gol em ninguém. Ô, Ponto. Prates. Isso a gente tem uma visão. Agora, a gente quando vai avaliar o treinador, até porque o gosto nosso é muito pessoal, a gente olha muito pelo que o treinador fala, o que ele faz, o que ele parece ser. Isso tem um peso quando a gente vai avaliar. Eu discordo. Claro que Porque tem. você- O Renato tem um jeito de boleirão. Não, Mas, eu discordo. gente, Mas não é pelo jeito, não. É só não. por isso. É, Ô, Prates, mas O jeito trabalho também dele no Grêmio influencia. foi muito bom. Você vira. Até um determinado momento. Que aí a Depois coisa uma desandou. dificuldade maior. Claro. A tendência natural é tentando olhar Pedro, deixa eu a falar uma coisa sequência pra você. lógica. Antes de ser técnico do Flamengo, quantas vezes a gente comentava em relação à profundidade tática do treinador em coletiva? Quase pouquíssimas pessoas tinham interesse nisso. Primeiro que é um assunto difícil. Segundo que é um assunto que muitas vezes não dá uma grande repercussão. Mas aí você não pode- O Renato no Flamengo, a gente entrou muito em parte tática porque ele estava no Flamengo. A gente tem uma visão quando ele é do Flamengo e quando ele é de um outro A reta clube. final de Renato no Grêmio, Sim, a reta houve final do problemas, Renato no Grêmio, claro que você sim. já questiona o que ele é capaz Claro de que desenvolver sim. e de superar. O que eu acho é, voltando para o debate rapidinho do Vitor, para a gente não perder a vai lá, pauta, vai lá. A ordem natural, penso eu, o Vitor ele chega num país. Ele tem uma capacidade. Isso independe do Renato, preferência pessoal. Tira a preferência pessoal. O Vitor chega. Sim, Ele tem dificuldade. sim. O elenco era mais curto. O trabalho não começa bem. Ele tem a capacidade de dar um passo atrás, Ok, cede, conversa, claro. se entende minimamente o que tinha de problema, e o trabalho evolui a partir da capacidade dele e das peças também que o elenco tinha. Então o trabalho evoluiu. O Renato chega. O que se fala muito do Renato, o que se falou muito na época. O Renato ele tentou não atrapalhar, acomodou todo mundo, os medalhões. O valor individual resolveu. Quando ele teve que dar um passo a mais, evoluir, mostrar algo, ele não mostrou. Mas esse valor Então individual, eu acho Pedro, que fez está o tudo bem Flamengo você gostar de quem conquistar mostrou algo grandes mais.
ganhar do São Paulo de 4 do Santos, aí você volta 5 de não sei quem, não, isso para mim é um ponto para mim. Quem mostrou algo a mais e quem conseguiu evoluir foi o Vitor, não o Renato, na minha visão. Aí você cai pro resultado. Mas o Renato, se a bola do Michael entra, quase ganha. Se na disputa de pênalti o Corinthians acerta um pênalti, o Vitor quase ganha do Flamengo no Maracanã. Então, o quase pelo quase eu tiro. Quem mostrou algo a mais quando teve que mostrar a garrafa vazia para vender foi o Vitor para mim. O que eu falo do Vitor Pereira é o seguinte, há um encantamento em relação ao Vitor Pereira pelo que ele fez antes de chegar ao Brasil. Não acho que é só um encantamento, mais do que ele realizou no Brasil. Não quer dizer que ele não seja um grande treinador. Ele é muito bom treinador. E tá errado você olhar para a carreira dos dois? Não, claro que não. Só que a gente está falando de um treinador que passou por Portugal, passou pela China, passou por outros países. Ele tem um tipo de currículo. O Renato viveu a vida dele toda no futebol brasileiro. E quando você fala de, não, mas porque você tem uma imagem condicionada, você, no caso, as pessoas têm uma imagem condicionada do Renato Boleirão, eu não acho que é só isso, não. Porque quando você fala do debate evoluir, sim, da gente querer observar mais o jogo, claro, da gente olhar para o mas eu tô dizendo que ele tá certo. Aí o Renato tá na contramão, debochando de quem estuda. Aí não dá para gostar desse cara. Mas Pedro, pessoalmente, respeitar o ídolo, respeitar resultado. Não. Agora, quando ele vai na contramão do que a gente está indo... Eu estou dizendo que ele sempre teve esse tipo de comportamento. O debate está indo, ele está voltando. Ele sempre teve esse tipo de comportamento. Não estou dizendo que ele está certo, que eu acho maravilhoso. Não é isso. E acho que também, muitas vezes, limita o debate, porque... Às vezes é perguntado uma coisa, o cidadão vai por outro caminho e responde outra. Ok, o que interessa para ele, não, às vezes para quem pergunta, para quem quer ouvir. Ponto. Agora, a parte tática ficou muito ressaltada quando o Renato trabalhava no Flamengo, porque ele estava no Flamengo. É diferente a nossa visão, a visão de mídia, a visão de pressão, é diferente. É diferente. Se ele estivesse em outro clube, respondesse o que ele respondeu no Flamengo, talvez nós não faríamos as críticas que fizemos quando ele estava no Flamengo. Porque é um outro tamanho. A gente fala do Flamengo aqui durante quase todo dia, é uma visibilidade muito grande, é a maior torcida do país, tudo isso tem um peso. É o ônus de quando você atinge ali a cadeira. Ele no Grêmio, durante todos esses anos, respondeu da maneira que ele respondia no Flamengo. O trabalho no Grêmio foi bom durante muito tempo? Eu acho que era muito bom. Muito bom, ganhou a Libertadores jogando muito bem, dando um show no Lanús na final, na Argentina. Foi um grande mérito nisso. Nos últimos anos, o trabalho desandou. Claro. Por problemas dele, do time, do clube, de tudo. E aí é legítimo você questionar que esse trabalho não evolui, certo? Claro, totalmente. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Comparação do Renato e o trabalho do Vitor e do Renato. Do Renato no Flamengo e do Vitor Pereira no Corinthians. O Renato é aquele cara que vai correr uma maratona, ou prova de 10 quilômetros. Ele dá um pique no começo, vai. Não condiciona bem a corrida, chega no final cansado, não consegue completar. O Vitor Pereira é o cara que no começo teve lá suas dificuldades, mas na hora de dar o sprint, na hora de dar no final, ele deu mostras de que ele poderia mais esse ano. Mas os dois chegaram quase juntos na reta final. Mas o Vitor chegou na frente em termos de perspectiva. Em termos de perspectiva de trabalho. Eu apostava que o Vitor Pereira no Corinthians esse ano faria um trabalho ainda melhor. E aí posso só porque aí ele ia trabalhar também elenco e tal, etc. Enfim, ia estar mais nas mãos dele. Ele teve que trabalhar com o que tinha o ano passado. Questão física, jogador mais velho, enfim. Fecha aí. O Flamengo queria ver o Renato depois da final da Libertadores? Não. O Corinthians dava tudo para ter o Vitor esse ano. Exatamente. Então, assim, eu acho que, em termos de trabalho, do que pode entregar de trabalho, eu acho que o Vitor fez mais, tudo bem, o Prat falou quase junto ali na reta final, e poderia fazer